Um dia, eu e a Ká, a gente foi convidado para ir para um casamento de a irmã de um amigo nosso. E aí a gente decidiu ir para esse casamento da irmã de um amigo nosso. E quando a gente chegou lá em Portugal no casamento, o meu amigo não tinha ido. E a gente ficou com uma família que a gente não conhecia durante uma semana. E aí a gente tentando entender o que tinha acontecido. Como que a gente veio para aqui, uma família que a gente não conhece. E a gente ficou 2 anos sem entender, mas a lógica de Deus é diferente. Ele faz coisas que não aparentam fazer sentido hoje, só para que no futuro a gente olhe para trás e reconheça a grandeza de Deus na nossa vida. Porque nesse casamento, numa noite onde a Camila estava doente, a gente estava no quarto, eu recebi uma mensagem de um amigo. Um amigo no futuro. Porque naquele momento, eu nem o conhecia direito, e nem ele me conhecia direito. Aí esse cara foi lá e mandou um Instagram. Falou assim, olha só, Tiago, eu vi que você está em Portugal, eu também estou. Eu vi que você está em Algarve, eu também estou. Vamos jantar? Eu falei, vamos. Esse cara era o Thiago Brunet. E a gente nunca tinha conversado até então. Aí no que a gente começou a conversar, eu dei umas dicas de negócios para ele. E aí ele me deu uma dica que não fazia nenhum sentido para mim. Ele falou assim, você devia ler a Bíblia. Bíblia, Brunet? Que Bíblia? Eu nunca vou ler esse negócio. Você está maluco? Não faz nenhum sentido para mim. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Você não fica aí querendo estudar sobre dinheiro, sobre grana, etc. Você sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia tem a ver com dinheiro? E você sabia que o homem mais rico e sábio de todos deixou livros escritos na Bíblia? Eu falei, quem é esse cara? Ele disse, Rei Salomão. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Aí eu comecei a ler Provérbios. Alguém aqui já leu Provérbios? Muito bom. Comigo? Eu comecei a ler Provérbios. Eu falei, nossa, que legal, olha só esse conselho, dá para ganhar mais dinheiro. Olha esse conselho, dá para investir melhor. Olha esse conselho, dá para empreender melhor. E aí eu comecei a estudar. E comecei a ter conselhos que eu nunca tinha recebido antes. E começou a fazer muito sentido no mundo dos negócios. 2 anos depois, e 2 anos de relacionamento com o Brunet, com a Janine e com toda a família, teve uma hora que eu estava na casa do Brunet, e falei, Brunet, não é possível, Brunet. Você sempre fala coisas tão sábias para mim. Sempre coisas tão sábias, coisas tão diferentes, são respostas tão incríveis. Esse negócio não pode estar saindo da sua cabeça. Ele falou assim, não, Tiago, é que para mim, isso daqui vem de Deus, e Deus é óbvio. Eu falei, Brunet, eu adoraria achar que Deus é óbvio, mas para mim não é. Aí o Brunet pegou e falou assim, não é óbvio? Eu falei, não. Você gostaria que fosse? Sim. Ele falou, então faz o seguinte, porque o Brunet já devia estar meio de saco cheio de ficar toda vez tentando me convencer de alguma coisa. Aí ele falou assim, quer saber? Então faz o seguinte, chega em casa, fecha o olho e pergunta para Deus se Ele existe. E fala assim, Deus, se você existe, me dá um sinal em 7 dias. Aí eu falei, é para eu fazer isso mesmo, Brunet? Ele falou, é. Então tá bom, eu vou fazer, porque eu quero provar que Deus não existe. Olha só, eu quero provar que Deus não existe, porque não faz sentido, eu nunca vi Deus. Aí ele falou, então faz isso. Cheguei na minha casa, passou um tempo, Camila dormiu, e eu tenho um cantinho secreto na minha casa. É o único lugar onde eu posso trancar a porta, no banheiro. Aí eu estava no banheiro, de noite, isso madrugada. Aí eu peguei assim, olhei para cima, falei, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Se você é mesmo o Senhor, me dá um sinal em 7 dias. Vai, faz isso. Mas se não me der, não existe. Olha o meu grau de arrogância, né? Eu fiz isso. Na verdade, eu não fui tão polido com as palavras, tá? Mas, em respeito, já que já estou escandalizando esse palco vindo de calça de moletom, devia ter ouvido a pregação do Brunet antes de ter escolhido meu dress code. Né? Estou escolhendo bem minhas palavras aqui. E eu pedi com vontade. Aí eu dormi,
Acordei e comecei a olhar para todo canto. E eu ficava assim, ó, cadê o sinal? Cadê o sinal? Porque a coisa vai ficar com medo. Imagina se vem um sinal e ele passa e eu não percebo que ele passou. Aí Deus existe ou eu estou achando que não existe? Aí eu fiquei o primeiro dia, cadê o sinal? Ficava olhando. Segundo dia, cadê o sinal? Terceiro dia, cadê o sinal? Cara, não aparecia nada. Chegou no último dia, 7º dia, eu comecei a ficar trêmulo. Eu falei, peraí, se Deus não aparecer hoje, não existe, não vai acontecer nada. Chegou no 7º dia de noite, eu cheguei para Camila e falei, amor, é o seguinte, já é 7º dia de noite, não aconteceu nada, vou jogar a toalha. Ela falou, não desiste, Ti. Eu falei, que não desiste, amor, não tem como, eu vou dormir agora. Se eu pegar no sono rápido, já era, não é? Aí eu peguei, deitei minha cabeça no travesseiro, e quando eu percebi, eu acordei no 8º dia. E aí Deus não existe. Aí eu falei, amor, Deus não existe. Eu sou um cara, era um cara muito cético, um cara muito racional, um cara muito lógico, um cara que precisava ver a lógica, a matemática batendo. Daqui eu vim trabalhar com dinheiro, com números, não é? E aí no 8º dia eu falei, Deus não existe. Ela falou, não desiste, Tio. Eu falei, amor, eu combinei com ele, e se ele existisse, ele teria que cumprir o combinado, porque não tem ninguém maior do que ele. E ele não cumpriu, então ele não existe. E aí eu estava triste no 8º dia e fui almoçar na casa de um amigo. E nesse almoço, Deus falou comigo. Olha como são as coisas. No 8º dia, Deus falou comigo. Só que a minha cabeça estava tentando me convencer que não era Deus. Porque não tinha como ter sido Deus, porque eu combinei no 7º, ele veio no 8º. Ué, se fosse Deus mesmo, tinha vindo no 7º. Aí veio no 8º, Deus falou comigo. A gente estava no almoço, ligou um amigo do dono da casa no FaceTime. Aí esse meu amigo falou, olha, estou com o Tiago. Aí ele, nossa, que interessante, quem é o Tiago? Ele falou, o Tiago é amigo meu. Aí eu falei, legal, deixa eu fazer uma oração por ele. E eu comendo aqui, ó. Eu falei, oração? Como que eu reajo a uma oração? Aí ele botou o celular na minha frente, aí ele começou lá. Irmão, e eu assim, ó, caraca, o que eu faço? Aí eu falei, será que eu tenho que fechar o olho? Aí eu falei, será que eu tenho que fazer assim? Será que eu tenho que falar amém? Eu falei, o que eu faço? E aí eu estava assim, ó, cara, tem alguma coisa acontecendo, ele está orando, esse cara não sabe o que está falando, qual é que é? De repente ele pegou e falou assim, ó, e Deus mandou lhe dizer, pá. Aí eu falei, mandou lhe dizer o quê? E aí, ele descreveu o meu passado. E ele descreveu coisas que só eu sabia. E ele falou de coisas secretas, de segredos escondidos, de coisas que eu não gostaria de compartilhar. E quando ele fez isso, eu estava com um garfo, uma faca, e eu não conseguia mais comer, porque eu travei, eu comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. E aí minha cabeça estava assim, peraí, ele está falando, não tem como ninguém saber isso, não faz sentido. O que ele está falando ninguém sabe, mas por outro lado eu combinei no 7º dia, ele está falando no 8º dia, mas eu estou comendo, será que eu como, será que hora, será que eu fecho o olho? Isso é uma loucura. Aí eu falei, mas é Deus. Eu tive essa certeza. E depois de fazer tudo isso, ele disse o seguinte, e Deus também mandou lhe dizer. Aí eu falei, agora sou todo ouvidos, com lágrimas escorrendo assim até o dedão do pé. Aí, o que Deus mandou lhe dizer? Aí ele falou assim, ó, a sua missão é falar sobre Deus com quem está disposto a ouvir você. E no que ele falou isso, como eu tinha sido convencido pelo Espírito Santo ali de que aquilo era divino, e eu sou um cara rápido,
Eu saí de lá e falei, pronto, é isso. Agora eu vou sair falando de Deus para todo lado. Cheguei em casa, falei, amor, seguinte, Deus existe. E Deus mandou sair falando de Deus para todo mundo. Então é o seguinte, a gente vai vender nosso negócio amanhã, a gente não vai mais trabalhar nisso e a gente vai sair peregrinando e falando sobre Deus por aí. Aí ela falou, tem certeza? Aí eu falei, tenho. Aí passaram 5 minutos, recebi uma sabedoria de cima e falei, ah não, entendi. Eu preciso falar sobre Deus com quem está disposto a me ouvir. Com as pessoas que me seguem, com as pessoas que pensavam como eu, com aquelas pessoas às vezes mais céticas, com aquelas pessoas com o coração às vezes mais duro. Então eu não preciso vender meu negócio. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, meu Deus do céu, será que o que aconteceu realmente faz sentido? O que acabou de acontecer na minha vida? Aí eu comecei a pesquisar, o que é uma revelação? O que é uma revelação? Aí eu descobri o seguinte, quando a revelação ela é de Deus, ela se confirma. Aí eu falei, opa, então peraí, então não é Deus ainda. Olha a cabeça do cara que quer realmente desafiar as probabilidades. Aí eu falei, bom, então se é Deus mesmo tem que acontecer, tem que ouvir algum negócio de novo, senão pode ter sido sorte. Aí eu tenho um podcast onde eu converso com pessoas de negócios. E no outro dia, 2 dias dali na verdade, veio um cara para gravar. O 9º homem mais rico do Brasil. E a minha cabeça estava nos negócios. Terminou o podcast. Esse cara chegou na minha frente, do nada, pegou a mão dele, botou no meu ombro e falou assim, ó, a sua missão é falar sobre Deus para quem só está disposto a ouvir você. Ele falou isso. Ele falou isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, se confirmou mesmo. E eu chorei de novo. E eu não sou um cara chorão, tá? Só para deixar claro. Acho que o meu coração está se sensibilizando mais, não é mesmo? Aí eu peguei e falei, peraí, preciso contar para uma pessoa específica esse negócio aqui. Preciso pedir, de fato, uma orientação. A quem que eu fui recorrer? Ao Brunet. Não é mesmo? Ao Brunet. Eu falei, Brunet, aconteceu o seguinte. Aconteceu isso, isso e aquilo, aconteceu isso, isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, ele ficou encucado. Porque ele falou, mas meu Deus, por que ele te respondeu no 8º dia e não no 7º? Olha isso. Ele foi orar e mais para frente ele me trouxe a resposta. Porque o Brunet tem um WhatsApp lá de cima, então para ele... Ah, por que foi no 8º dia? Ah, foi por isso. Ah, então tá bom, vou levar a palavra para ele. Aí ele veio e falou assim, Nigro, sabe por que isso aconteceu no 8º dia? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque Deus queria te mostrar 2 coisas. Primeiro, que Ele existe. E segundo, porque as coisas acontecem no tempo dele, não no seu. Olha só. Então tem coisas na sua vida que vão acontecer, já estão escritas para acontecer, e muitas vezes você quer antecipar algo, e quando você opta por receber algo que iria chegar antes da hora, o que poderia ser uma bênção se transforma numa maldição. Isso daqui é muito poderoso, isso funciona na nossa vida, porque às vezes tem algo reservado para você, e você pela sua ganância, ou seja lá por qual for o motivo, você quer acelerar esse processo. E o que estava reservado para você, ele vem com antecedência para te tirar o que já era seu. Então isso daqui foi um grande aprendizado desse momento. Mas aí, não contente com isso, o Bruno falou o seguinte, irmão, eu vou ver se tem um amigo meu disponível aqui, porque eu queria que ele orasse por você. Eu falei, pô, mais um que vai orar? O que é esse negócio de oração?
Nessa época eu não sabia ainda como que eu orava, tá? Falei, como assim? Então tudo muito rápido para mim. Como assim alguém vai orar? Aí o Brunet pegou, eu estava na sala dele, ligou lá o FaceTime ou WhatsApp, eu não sei direito o que foi na época. Eu falei assim, Brunet, posso gravar? Aí ele falou, pode, irmão. O que vocês vão ouvir agora é um áudio de mais ou menos 3 minutos, tá? E sabe quem que estava do outro lado da ligação? O Rony. E o Rony não me conhecia, né, Rony? E eu também, muito menos, conheci o Rony. E o Rony não sabia nem meu nome. E ele fez uma oração. E eu quero mostrar para vocês esses próximos 3 minutos. Eu quero que vocês percebam um pouco de como funcionam essas confirmações de Deus e o como isso daqui foi importante para eu estar aqui hoje. Então, aumenta o áudio no máximo, ouçam com atenção e reflitam. Está tendo várias experiências com Deus e em breve nós vamos batizá-lo, se Deus quiser. Nós estamos começando algumas coisas juntos e eu queria muito que você só orasse por ele, se Deus colocar alguma coisa no seu coração, mas que você orasse por ele, porque a gente está expondo ele a essa nova realidade de oração e tudo, tá bom? Ah, que benção. Tá. Beleza. É Tiago, o nome dele, Rony. Prazer, Rony. Estão apresentados. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. Tiago do lado do Tiago, que 2 Tiago vai dar confusão isso aí, hein? Vai dar confusão, cara. Já tá dando já. Bom, prazer de conhecer. Vou orar pela sua vida, pedir a Deus uma palavra para você também, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu estou na tua presença e quero orar pela vida do Tiago nessa hora. O Senhor o conhece, o Senhor sabe quem é ele, e eu peço ao Senhor um direcionamento para a vida dele, ó Pai. E que no nome de Jesus, esse mês de outubro está sendo o mês de nascimento para ele, Senhor. O mês de outubro foi o mês que o Senhor marcou na vida dele para nascimento. Ó Deus, eu quero te exaltar, porque ele não só vai nascer da água e do Espírito, senão que também muitas coisas novas vai nascer para ele. O Senhor escolheu o mês de outubro para ser o mês dele, para destravar em todas as áreas a vida dele, Senhor. E eu quero profetizar que aonde ninguém conseguiu chegar com o Evangelho, o Senhor vai usar a vida dele para chegar. Ó Deus querido, ele tem um sonho de transformar a vida das pessoas, ele tem um sonho de transformar a realidade das pessoas. Eu acredito, ó Deus, que a peça-chave que estava faltando agora ele tem, que é o Evangelho, que é a palavra, que é o Senhor. Ó Deus, e todo aquele vazio, e tudo aquilo que faltava foi completado. E agora eu quero profetizar que ele está 100% completo para levar a missão que o Senhor colocou no coração dele. Ó Deus, eu acredito que é um tempo novo para a família, para casa, é um tempo novo para aqueles que o rodeiam. E eu te louvo, Senhor, porque ele falou com o Senhor que ele queria te conhecer, mas ele queria te conhecer de uma forma diferente. Ele falou que queria te conhecer, mas não da forma tradicional. Ele queria te conhecer de uma forma diferente. Aqui está o Senhor falando com ele, respondendo aquela oração que ele fez sozinho. Se o Senhor existe mesmo, eu quero te conhecer, mas não quero te conhecer numa igreja, não quero te conhecer em púlpito com pastor, eu quero te conhecer dentro da minha casa, dentro do meu quarto, eu quero te conhecer de uma forma diferente. E o Senhor está falando comigo agora que essa foi a sua oração. Se o Senhor realmente existe e quer estar comigo, quer ter o Senhor, eu quero que o Senhor me fale de uma forma diferente. Eu quero te conhecer sem gravata, sem terno, sem isso de pastor, de igreja. E o Senhor manda te dizer que desde pequeno... A mesma coisa. A mesma coisa, e descreveu do jeito que eu pedi. Descreveu exatamente qual foi meu ponto de contato. Então isso daqui mostra o seguinte, isso daqui mostra que a palavra, ela muda tudo. O que é muito diferente de uma palavra. Uma palavra não tem nenhum sentido. A palavra muda tudo, não é? Então veja que a palavra, ela não pode ser simplesmente qualquer coisa. Ela vem acompanhada de uma série de peculiaridades.
Então, eu lembro que nesse meu breve momento de leitura, mas muita leitura profunda, eu já li bastante livro de dentro da Bíblia, e eu percebi um padrão. Então eu lembro que quando eu estava lendo sobre a história de um fariseu que estava tendo uma refeição com Jesus, o fariseu, ele pensa, para ele mesmo, chamava Simão, ele fala o seguinte: se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele pensou isso. E aí, logo depois disso, Jesus vem para ele e fala: posso te dar um conselho? Aí ele fala assim: dize, mestre. E no final das contas, sabe o que Simão faz por Jesus? Nada. Então aqui a gente percebe o seguinte: existe o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Quer saber se alguém é do bem de verdade? Perceba o que ela faz, porque o que ela fala pode te seduzir e pode te levar ao erro. Então o que sai da boca de uma pessoa não tem poder se não vem acompanhado do que ela pensa e do que ela faz. Então tem gente que te engrandece, que fala bem de você na sua frente, mas por trás nem liga, por trás vai falar mal de você. Então o que a gente percebe? Que o pensamento está ligado com o que você faz. E eu já pronunciei palavras de oração várias vezes, mas o que saiu da minha boca nunca estava ligado ao que acreditava de verdade. Quantas vezes na vida eu já não acabei falando: Pai nosso que está no céu, e para mim nunca teve o devido peso. Mas quando eu passei a crer, e eu passei a pensar sobre isso, tudo que saiu da minha boca saiu com uma intensidade diferente. Então essas três coisas, elas têm que estar ligadas, senão é só uma palavra. Então a palavra, ela tem que vir acompanhada de outras coisas, não é? E aí, nesse momento eu comecei a me questionar, e eu comecei perguntando: quem são vocês? Vocês têm convicção de quem vocês são? Porque eu achava que eu sabia. E eu comecei a perceber um outro padrão em tudo que eu venho lendo. Eu comecei a perceber que todas as vezes que algum inimigo aparece na Bíblia, o inimigo diz o seguinte: ele questiona a sua identidade. Ele sempre questiona a identidade. E se você não sabe quem você é, você sucumbe. Então eu fico imaginando, quando no deserto aparece para Jesus e fala: bom, se você é mesmo, transforma essa pedra em pão. Será que ele não conseguia mesmo transformar uma pedra em pão? Conseguia. Mas o que ele fez aqui? Questionou a identidade dele. O que acontece depois? Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que era pecadora. Então a identidade dele é questionada. E na minha vida, os meus momentos de vulnerabilidade tiveram a ver com aqueles momentos onde eu não tinha convicção de quem eu era de verdade. Então quando a mídia aparece e fala: ih, esse cara se diz rico, é pobre, eu ficava bravo. Ih, ó, o cara aí na escola, não sei o que lá, mas não sei o que lá. Aí eu pegava a pilha de todo mundo. Então eu ficava pegando a pilha de todo mundo. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Eu demorei para descobrir quem eu era. Hoje, eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Pai, não é? Eu sei quem eu sou. Então, no momento do questionamento da identidade, no momento que alguém quiser te machucar, alguém quiser te induzir ao erro, não esqueça de quem você é. É tendo convicção da sua identidade que você não vai cair numa tentação, numa perdição, numa decisão errada, numa besteira, e vai continuar galgando o seu caminho com consistência, tá? E aí beleza, vou eu lá, né? Rony me deu a palavra, eu falei: caraca, então é isso, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Será que eu devo me batizar? Eu falei: será que eu devo me batizar? Eu nem sabia o que era o batismo. Será que eu devo me batizar? Porque eu vejo todo mundo se batizando, será que eu devo me batizar? Aí eu me questionei. Eu estava em Miami, numa palestra, e no que eu me questiono, abre a porta do elevador, e estava uma moça, que eu conhecia, né, nossa arquiteta, e um rapazinho junto com ela. Aí eu falei: nossa, seu cabelo está tão bonito. Como que você fez isso aqui? Porque eu estava vestido meio assim, uma barbona, um cabelão, eu queria cortar o cabelo. Aí eu falei: foi fácil, esse rapaz aqui do meu lado, ele fez o trabalho. Eu falei: nossa, você poderia fazer isso por mim? Ele falou: claro. Chegamos no evento, ele pegou lá a tesoura dele, começou a cortar meu cabelo, começou lá a fazer a barba. Ele falou: nossa, agora eu entendi. Eu falei: entendeu o quê?
Aí ele falou assim, entendi, eu vim aqui por causa de você. Eu falei, como assim você veio aqui por causa de mim? Ele falou, sério, eu escrevi um negócio hoje de manhã, e eu não sabia que é para você, agora eu tenho certeza, dá uma olhada. E aí eu tenho um print disso, vocês querem ver? Bota o print pra gente. Ele me mostrou esse texto. E Jesus respondeu, em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha só. Eu nem sabia ainda o que era o batismo, mas pensei, será que eu devo batizar? Deus me respondeu no outro dia. Eu falei, nossa, eu preciso me batizar. Ainda não sei direito o que é, mas eu sei que eu preciso. E aí, apareceu uma oportunidade onde o Brunet foi para Israel, levou uma turma e fomos juntos. Né? Fui eu, Flávio Augusto foi junto, outras pessoas também. Né? E esse foi o momento onde eu, de fato, nasci de novo. Não é mesmo? E aí, bota uma foto para mim, por favor. Então, esse momento foi muito especial. Não é? E aí, gente, quando isso aconteceu, eu estava extremamente emocionado. Por quê? Porque para mim era uma vitória. Venci! Yes! Agora deu tudo certo. Zerei o joguinho. Será que deu tudo certo? Não. Foi aqui que começaram os problemas para mim. Até aqui minha vida estava perfeita. Estava perfeita. Tudo lindo, tudo maravilhoso. As pessoas geralmente encontram Deus na dor, não é? Eu encontrei Deus famoso, rico e feliz. Falei, meu Deus. Aí eu falei assim, Deus, e vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Toma cuidado. Eu falei, Deus, que seja feita a vossa vontade. Isso é muito perigoso. E quando eu falei que seja feita a vossa vontade, como se fosse algo belíssimo, incrível e gostoso, um passeio no parque, minha vida começou a ter um monte de problema, tudo ao mesmo tempo. É problema na empresa, problema na vida pessoal, problema em investimento, problema na família, problema nos amigos, problema na internet. Tudo começou a dar pau. Por quê? Porque Deus ouve conversas que a gente não ouve. Porque Deus, Ele já sabe o que vai acontecer antes de você. Porque Deus sabe de coisas que você não sabe. Porque você é limitado. Então, quando tudo isso começou a acontecer, eu percebi que eu meti numa grande enrascada. Só que lembra que o Brunet falou hoje? Que um problema, ele geralmente te traz uma grande promoção logo depois. Então, quando eu falei, seja feita a vossa vontade, eu abri mão do meu controle. Eu joguei a minha vida de fato na mão de Deus. E Deus começou a dizer, não, eu quero que você venha por aqui, porque tem algo que eu preciso te preparar ainda. Eu preciso te treinar para o que vai acontecer na sua vida. Porque tem coisas muito maiores do que está acontecendo hoje. Você ainda não está preparado para eu te jogar lá. Eu preciso te fazer passar por isso. Então, nesse momento, que eu disse que seja feita a vossa vontade, os problemas começaram a aparecer. E eu acho que talvez alguns de vocês estejam passando por grandes problemas agora. E uma coisa que eu senti no coração de compartilhar com vocês é o seguinte. Alguém já fez reforma aqui? Já, né? Só dá problema, né? Demora, sai mais caro, é briga, demora pra caramba, é complexo, não é? Então, imagina que você vai olhar para um projeto e nesse projeto, tá? Você, olhando para esse projeto, fala, vai ficar lindo. Mas quando você começa a quebrar tudo, quando começa a quebrar tudo que está acontecendo, você olha para um caos. Está tudo fora de lugar, tem a escada para o lado, você não tem o piso pintado, está tudo caído, está goteira, quebra tudo. E aí, quando você termina uma obra, tudo fica lindo, tudo fica organizado, tudo fica belo. Porque você olhou para um projeto que você contratou de um arquiteto e falou, vai ficar assim? Então eu vou passar por essa reforma. Mas na nossa vida, não é a gente que faz o projeto. Já existe um projeto feito para a gente. E se você estiver passando por uma grande reforma, saiba
que isso daqui vai te levar para um belíssimo projeto, que isso é temporário, que isso é passageiro. E se eu vim aqui hoje sem saber o que exatamente ia falar, mas eu sei que eu ia falar para alguns de vocês, o que eu digo é o seguinte: tem gente aqui que está com sede, tem gente aqui que quer conhecer mais a Deus, tem gente que quer conhecer mais da palavra, tem gente que está sedento, tem gente que está procurando, tem gente que acha que está encontrando, mas tem gente que vai encontrar hoje, pela primeira vez. E eu tenho convicção, do fundo do meu coração, que alguns de vocês, e aqueles que forem as pessoas para quem eu estou falando, vão saber de fato o que é para vocês. Eu tenho convicção que muitos de vocês vão aceitar Jesus pela primeira vez hoje. Então eu desejo que isso aconteça do fundo do meu coração. Nada mais vai te preencher se você acha que é o dinheiro. Não é. Então eu vim aqui para contar meu testemunho, para contaminar alguns de vocês de alguma forma positiva. Essa é a minha missão. Quem ama o destino nunca vai chegar tão longe quanto quem ama caminhar. Eu descobri o que me faz caminhar, eu descobri o que me faz amar continuar, e eu não vou parar nunca, e desejo que vocês deem muitos frutos também, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus toque no coração. Ou não.